E aí, será que realmente vale a pena aprender a programar em pleno 2026? Sendo que estamos na era da inteligência artificial e muitas notícias falando que desenvolvedores, engenheiros de software foram demitidos. O famoso layoff. Se você não me conhece, eu sou o Júlio Henrique, sou engenheiro de software e eu criei esse canal para poder disseminar conhecimento. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês, porque eu tinha um outro conteúdo, na verdade, já pronto para sair essa semana. Mas, por conta de um acontecimento durante o meu treino, sobre algumas conversas de tecnologia, eu vi o quanto é importante falar sobre esse assunto. Nas minhas últimas semanas, eu conversei com algumas pessoas e muitas delas estão com medo de ficarem na área de tecnologia, achando que a IA vai devastar tudo e não vai ter mais vez para ninguém. E não é bem assim. E nessa conversa eu tentei entender qual que é o medo delas e elas falando sobre layoffs, sempre demitido, não está tendo oportunidade, porque não precisa mais de engenheiro de software, programador, desenvolvedor, enfim, porque a IA já está fazendo tudo e que dessa vez realmente a área não sobrevive. Pensa comigo, antes de mais nada. Vocês veem todas as notícias o tempo todo que não precisa mais de engenheiro de software, de programador, enfim, que não existe mais, que não vai haver mais profissional na área de tecnologia. Mas pare e pensa comigo. Com tanta empresa ao redor do mundo, principalmente no Brasil, você acha que realmente os profissionais não vão mais atuar com nada de referente à tecnologia? Que já era, que é só inteligência artificial? Bom, eu digo para vocês que não. As Big Techs, elas tentam cortar custos a todo momento, a qualquer custo, na verdade, para depois conseguir lucrar mais. Porque no final do dia, sempre tem a ver com o caixa, porque é ele que vai pagar os funcionários, é ele que vai fazer a empresa continuar girando aquela máquina para conseguir manter todas aquelas pessoas e todo mundo faturar, cada um ter o seu dinheiro, e enfim. Então, todas as profissões, independente de qual você está realizando, todas elas têm um fim lucrativo. As empresas, as grandes Big Techs, elas tentam sempre colocar coisas novas para reduzir custos, gerar uma performance muito maior, e eles apostaram na inteligência artificial. Óbvio que apostar significa que em algum momento ele vai ter que manter um ou outro. Com certeza, muitas dessas empresas fazem testes, fizeram até certo ponto, viram que deram certo em certo nicho e tentaram expandir. Com isso, falaram, não precisamos mais de profissionais. E as empresas foram seguindo isso. Nós não precisamos, não precisamos. Só que agora viram que a inteligência artificial, primeiro, está muito cara, então a conta não fecha, está sendo mais caro do que manter o time de desenvolvimento que já estava ali na empresa, e também está acontecendo muitos erros por parte da inteligência artificial. Ou aqueles que estão utilizando também não tiveram treinamentos adequados para poder implementar algum tipo de funcionalidade ou algum processo que a empresa precise. Então, com isso, começou a ter as recontratações, porque viram que falta um pouco ainda para chegar no perfeito, no ideal, na verdade. Porque perfeito, nada é perfeito, sempre tem o que melhorar. Então, para chegar nesse ponto ideal, tem que ainda rolar muita coisa. E se você reparar, os profissionais de tecnologia, eles não são insubstituíveis, mas eles são indispensáveis. E eu digo por quê. Vou fazer uma analogia para você aqui, muito simples, usando até uma outra área. Quando os carros eram totalmente mecânicos, sempre nós levávamos um mecânico e o mecânico sempre pegava e começava a ouvir o barulho do carro, ver se tinha vazamento, o cheiro e começava a verificar qual que era o problema. E com o tempo os carros foram ficando mais tecnológicos. Então, ou seja, eles já não conseguiam fazer da mesma forma. Eles tiveram que fazer o quê? Se adaptar ao novo cenário, ao novo mercado. E eles começaram a usar um scanner no computador, agora tem para celular. Então facilitou fazer um diagnóstico, ver se todo o sinal dos componentes do carro estão emitindo um sinal para o scanner fazer a leitura e saber de onde que está vindo o erro. E isso facilitou o dia a dia deles. Então, às vezes, eles passavam horas rodando com o carro, testando, deixando o carro ligado, tentando achar o erro, às vezes não conseguia achar. Então, isso trouxe uma facilidade para ele ser mais assertivo, onde ele economiza no tempo para fazer mais atendimento e também acaba lucrando mais, porque ele começa a atender um pouco mais rápido. E óbvio que o valor muda, porque ele teve que investir no equipamento, os carros ficaram mais caros, mais tecnológicos, então eles tiveram que se adaptar no mercado. E se você olhar, grande parte das esquinas tem um mecânico, e isso não vai mudar, porque enquanto existir carro
vai ter um mecânico, vai ter a concessionária. E a mesma coisa na área de tecnologia. Quanto mais a IA desenvolver de produtos, softwares independente, mais vai precisar de profissionais na área de tecnologia para poder resolver quando algo der um problema, para poder pensar qual que é a melhor forma de utilizar a inteligência artificial para chegar no objetivo e principalmente para poder pensar para trazer economia independente da funcionalidade que for desenvolvida ou a tecnologia que for utilizada. E uma coisa muito importante que as pessoas erram muito, e muito mesmo. No momento que eu estava no meu treino, as pessoas, algumas, 2, 3 pessoas ali, porque uma começou a ouvir a conversa da outra, e aí todo mundo começou a conversar, descobriu que é da mesma área, e todo mundo com medo. E uma coisa interessante que eu vi foi, cara, eu devia ter escolhido outra profissão, porque essa aqui é só fazer código. E aí eu tenho uma coisa muito importante para vocês. Um engenheiro de software, um desenvolvedor, ele nunca foi pago para fazer código. Na verdade, código é um pedaço do dia a dia dele. Eu posso dizer que de 0 a 100, 20% chutam no máximo 30% fazendo código. Um engenheiro de software, um profissional de tecnologia, ele sempre foi pago para pensar, para raciocinar. Por isso que essa área de exatas exige muita matemática, lógica de programação, estatísticas, muitos cálculos para você pensar fora da caixa. Então, quando algum setor da empresa fala precisamos economizar, ter uma performance alta, precisamos de algo que faça tal coisa, você consegue parar, analisar, ver o cenário da empresa, ver o que você tem em mãos e dar uma solução plausível, onde vai aumentar a performance, reduzir custos e facilitar os trabalhos operacionais e muito mais. Então, o trabalho de um engenheiro de software, um trabalho de um profissional de tecnologia é esse, sempre foi raciocinar para inserir a melhor solução possível. E uma das coisas que é muito importante que as pessoas não entendem é a tecnologia ela nunca é o fim, ela sim é o meio. Por quê? Se você quer criar um produto ou resolver um problema, não é a tecnologia que vai fazer. Você primeiro vai ter que ter ideia como que você poderia fazer para sanar aquele problema. A tecnologia é o transporte que te leva desse ponto que você quer realizar até a entrega do resultado. Então ela acelera todo o processo. Então ela é o meio, ela é o transporte para acelerar aquilo e não o fim. Se você quer resolver algo, você nunca começa pela tecnologia, mas sim entendendo o processo, vendo onde estão os problemas, o que poderia solucionar aquilo e depois você automatiza. Então, a tecnologia ela é ótima, só que as pessoas estão esquecendo o principal, a funcionalidade da tecnologia e a principal responsabilidade que um profissional de tecnologia carrega. Não só de tecnologia, mas qualquer área. Antes mesmo de vir uma tecnologia, tem que vir uma solução plausível, conversas, entendimento, raciocínio, desenho, protótipos, enfim. Então, galera, não fiquem assustados com o código. Se na nossa área não existir mais código para fazer, ok, o dinheiro não sumiu dessa mesa, a profissão não acabou. Na verdade, o nome pode ser alterado, como muitas pessoas estão colocando agora, não é mais engenheiro de software ou engenheiro full stack, mas sim AI engineer, né, que é engenheiro de IA. E as nomenclaturas podem mudar, mas no final do dia, a engenharia de software vai estar lá dentro fazendo o seu principal papel. Então, fiquem tranquilos. Então, vale muito a pena você aprender a programar em 2026, em 2027, em 2028. E daí por diante. Enquanto existe tecnologia, você vai ter o seu espaço. Vai mudar a forma de você atuar. E você vai ter que se atualizar, assim como eu dei o exemplo dos mecânicos. Você vai ter que olhar para o mercado, ver se aquilo faz sentido, se realmente o mercado absorveu aquilo. Se absorveu, você vai ter que se aprimorar, você continuar sendo capacitado para poder atuar dentro de uma empresa ou no seu próprio negócio. E uma coisa legal, presta bem atenção. Se realmente se for acabar essa área, você acha que as universidades estariam cada vez mais cheias de profissionais tentando entrar para ser desenvolvedores, engenheiros de software? Ó, um exemplo, a Alura, Rocket City, entre outras grandes escolas, mentorias, outros youtubers que fazem mentorias referente à tecnologia, ou próprios inscritos, pode dar aulas aí de tecnologias, porque eles já aprenderam e são capacitados para resolver algum problema, ensinar a programar. Então, tem muito mercado, muito mesmo. Se isso não tivesse assim tão prejudicado, ia assumir escolas, universidades, negócios iam quebrar. Então, fiquem tranquilos. Pega firme e forte,
aprende a tecnologia, não tenha medo de estudar sintaxe e código ainda, porque na hora que você entrar na empresa ou tiver no seu negócio e você tiver que resolver um problema, você pediu para a IA desenvolver algo, primeiro, para você pedir, você precisa saber como pedir. E para você saber como pedir, você precisa conhecer. Então você vai ter que estudar. E mesmo que a IA faça o código, você viu que grande parte das empresas, até nas Big Techs, a IA cria todo o código, mas tem que ter alguém para poder revisar esse código que ela fez. Porque pode parar um sistema, pode parar um software, um produto, deixar horas e horas indisponíveis, o que custa muita grana. Então, para você saber o que a IA fez no código, o que ela conectou, como que ela está levando um banco de dados, o que ela está criando, você vai ter que entender a sintaxe. Então, não é porque a IA está fazendo o código que você não deve saber fazer. Então, você, por conta da inteligência artificial, você já deve ter escutado isso e eu vou reforçar. Você deve entender a base muito mais do que antes. Se antes era necessário, agora por conta da IA, você tem que saber muito mais a base do que tudo, porque é a base que vai te permitir pensar em arquiteturas, qual que é a melhor performance, e o raciocínio vai melhorar para você conseguir acompanhar esses desenvolvimentos que são feitos por IA. Então você vai conseguir revisar código, ajudar o time menos experiente, você vai conseguir acelerar todo o desenvolvimento. Então, para isso, a IA está aí, para potencializar e ajudar o que nós já fazemos, e não retirar o nosso emprego. Então tem muito chão, tem muito lugar para nós atuarmos, não fique com medo, pega, arregaça as mangas, aprende o máximo possível, escolhe sua stack que você mais gosta e estuda tudo o que você puder. Óbvio, coloque em prática também para você ter resultados e não apenas você ter aquela obesidade mental de muita informação, mas nunca prática. Então, praticar também é muito importante. Aprenda, pratique e esteja apto a atuar em qualquer lugar do mercado. O conteúdo de hoje era outro e vai continuar programado para a próxima semana, mas eu precisava trazer essas informações para vocês, porque tem muitas pessoas ótimas, sensacionais, mega capacitados, largando as suas profissões ou com medo de enfrentar o mercado por conta de inteligência artificial. E não esqueçam, é apenas uma ferramenta. Foi o próprio homem que desenvolveu ela, então você é mais que capacitado para usar os melhores recursos dela ao seu favor. Então eu fico por aqui, boa semana, bom trabalho a todos e até mais. Tchau, tchau.